Nessa quarta-feira a gente vai trazer um pouquinho de como é que o dólar vai fechar esse 2023. Acho que foi uma das perguntas que o cenário econômico, o setor, os especialistas mais se fizeram, e já é sabido que o dólar é difícil de prever, né? Tudo que a gente trouxe até agora de notícia impacta, o que está acontecendo lá fora impacta, mas essas são perguntas para a gente fazer para o Jason Vieira, economista que já está conosco nesta manhã de quarta-feira aqui no Bom Dia Agro. Jason, bom dia, é sempre um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Jason, como é que você avalia esse final de 2023 com tantas aprovações, uma celeridade sem fim no Congresso Nacional, reforma tributária, LDO, tudo isso vai impactar no fechamento do dólar para 2023 frente ao real? Nós tivemos um movimento mais pronunciado nas últimas semanas, especialmente de juros, fechamento das curvas de juros aqui no Brasil. E é estranho isso, porque no Brasil você tem alguns movimentos que se contradizem. O primeiro movimento que se contradiz é efetivamente o movimento de juros em queda. O movimento de juros em queda, por aqui, significaria uma desvalorização do real. Ou seja, quanto mais você corta os juros, menos você atrai investidor estrangeiro e, de certa maneira, isso resultaria num movimento de saída de dólares e, efetivamente, uma alta de dólares. Mas, muitas vezes, esse movimento de queda de queda de juros, ele é visto como um movimento otimista. Ou seja, porque a perspectiva de juros vai ficar melhor, você vai ter também um fluxo de capital indo para os ativos de maior risco. Isso daí também faria com que, por exemplo, tivesse bolsa de valores mais positivos e o dólar acaba se desvalorizando frente ao real. É um movimento estranho. Ao mesmo tempo, você tem um outro movimento interessante, que é o que tem sido predominante no geral, que é o movimento do exterior. É o movimento das bolsas internacionais e também dos juros internacionais. O Federal Reserve agora tem colocado sinais mais claros de que deve cortar juros no próximo ano em algum momento. Já deu sinais mais claros de que, de qualquer maneira, ainda que diversos membros do Fed estejam cautelosos, de que o processo de aperto monetário nos Estados Unidos, ou seja, de elevação de juros, este foi encerrado. No momento que o Fed deu esse sinal mais claro, o dólar internacional começou a cair e os pares internacionais começaram a se valorizar um pouco e os mercados emergentes e economias desenvolvidas também começaram a se valorizar. E daí, obviamente, você vê o que nós chamamos mais popularmente do dólar caindo, que é o que a gente observou agora nesse final do ano, com esse movimento mais pronunciado. Mas se a situação fiscal do Brasil estivesse um pouco melhor, se as pautas do Congresso tivessem avançado com um pouco mais de celeridade, nós provavelmente teríamos cumprido esse 4,90 muito mais facilmente do que a gente tem observado agora. Existe uma dificuldade do rompimento efetivo desse nível, há um suporte técnico ali que acaba sempre se voltando, né, de alguma maneira. Então é nesse cenário que nós observamos que potencialmente poderíamos ter um real ainda mais valorizado, mas não o temos. E Jason, nós temos ambiente para nós temos ambiente para que esse movimento continue no início de 2024, ou justamente por conta desses movimentos contrários que nós temos no Brasil, se chocando com as informações internacionais, esse movimento pode ficar um pouco mais limitado? Então, muito depende exatamente dessa questão, deste movimento de curto prazo, de como isso está acontecendo. Porque no atual cenário, deveria se colocar digamos assim, as divisas de emergentes à frente do geral e o dólar caindo contra a maioria das divisas, dada a percepção de que os juros americanos chegaram no seu terminal e a partir daqui vai ser um movimento de dólar para baixo, com juros estáveis nos Estados Unidos e se pronunciando com dólar para baixo do momento em que o Federal Reserve começar a efetivamente cortar os juros, que o mercado diz que é o primeiro trimestre, mas membros do Federal Reserve já foram mais cautelosos, dizendo que, calma aí, vamos ter certeza que a inflação foi debelada. Por aqui, essa celeridade de fim de ano é muito por conta mais da pauta que é suprapartidária, né? Então, a pauta da reforma tributária ela é suprapartidária.
A reforma tributária, de novo, dado o contexto brasileiro, nós temos um sistema tributário nota 0. Nós precisávamos de uma reforma tributária nota 10. Nós vamos vir com uma reforma tributária nota 4. Considerando o atual cenário, uma nota 4 é muito melhor do que 0. Então, teremos uma reforma tributária. E uma crítica que eu sempre fiz da PEC 45, que é a reforma tributária do Bernardo Api, desde que ela foi proposta lá atrás, a minha maior crítica foi no processo de transição, que são de 10 anos. Então, aí nós temos uma questão importante. O governo agora está numa ânsia arrecadatória enorme, porque nós temos eleição em menos de um ano. Nós temos eleições municipais em menos de um ano, e membros do governo já foram nítidos e claros que eles querem gastar, porque eles não querem perder essa eleição também. Aí me perguntaram, mas por que você está dizendo que essa eleição também? Estou dizendo essa eleição também porque o governo federal, ele basicamente, se nós observarmos o resultado da última eleição, ele foi vitorioso no executivo, mas ele não foi vitorioso no legislativo, e ele não foi vitorioso nos estados. Certo. Então, vamos dizer assim, o Lula perdeu tudo menos a presidência. E o Bolsonaro, ele perdeu tudo, ele ganhou tudo menos a presidência, né? Então, o Lula perdeu tudo menos a presidência, o Bolsonaro ganhou tudo menos a presidência. Os dois candidatos que tinham ali na sua grande disputa, se o Bolsonaro tivesse ganho, independente não estou falando de viés político, ele teria um apoio entre os estados maior e no Congresso, coisa que não está acontecendo efetivamente agora. Ao mesmo tempo, existe um fator importante do Congresso não ser completamente afável ao governo, ter essa moeda de troca, que às vezes é infeliz, essa moeda de troca, mas é típica do processo político brasileiro, esse presidencialismo de coalizão que nós temos aqui. Essa moeda de troca ela é problemática porque ela gera custos, e normalmente são custos fiscais. Para gerar esses custos fiscais, o governo entra numa ânsia arrecadatória muito grande, porque ele já falou o partido do governo falou nos seus congressos que ele precisa gastar para não perder a eleição de 2024, como eu falei agora. Como ele não está numa posição política muito boa, ele está precisando gastar para poder se efetivar como uma força política. Aí o ministro Haddad também está numa luta inglória, porque ele, no mesmo Congresso, ele virou e falou assim, gente, não é uma correlação automática, não é achar que vai gastar que vai dar certo, que vai funcionar, que vai crescer. Sim. E também existe a percepção de que o próximo ano vai ter um crescimento praticamente a metade desse ano. Todas as projeções médias, até parte das projeções do Ministério da Fazenda, de órgãos internacionais, estão indicando um crescimento mais baixo. Então, você está no meio de uma reforma tributária que não te permite a mexer muito nos tributos. Então, você pode ver que eles estão atrás dos fundos offshore, dos fundos fechados, das bets, das compras do consumidor médio e baixo na China, aquelas comprinhas da China. Eles estão atrás de tudo que eles podem conseguir antes de efetivamente da promulgação da reforma tributária, no momento que eles não conseguem mexer muito na alteração de impostos, porque eles não estão mexendo na questão fiscal pelo lado da receita, da despesa, sim da receita. Ou seja, é sempre pelo lado da arrecadação, e com isso fica a visão de que a gente sempre vai ter uma reforma meia-boca. Parece que sempre, exatamente, né, Jason, esse sentimento de sempre que está faltando alguma coisa. A gente arruma de um lado, inevitavelmente se bagunça de outro. E essa é a maior crítica dos especialistas nesse momento, né? Sim, porque nós estamos agora, em meio à reforma tributária, o governo desesperado para arrecadar, ele não pode criar a série de impostos do modo que ele gostaria, porque, como eu falei, está no meio de uma reforma, então ele não pode propor novos impostos, um monte de coisa que ele não pode fazer mais agora, por conta da própria reforma que eles colocaram em diante. Não se fala de reforma administrativa, não se fala de reforma do Pacto Federativo, então são duas reformas importantíssimas que deveriam vir a reboque da reforma tributária. A reforma tributária vai ficar com o imposto caro, um dos mais caros do mundo. Então, nós estamos tentando resolver a questão burocrática do imposto só. Nós não estamos tentando melhorar a questão do imposto. Ah, mas 20%, 22% do IVA teria uma redução de arrecadação. Não necessariamente. Nós já provamos no Brasil que quando você facilita a arrecadação, pelo simples, foi uma prova disso, quando você facilita a arrecadação, você reduz muito a inadimplência. Você reduz muito a inadimplência de impostos, porque
menor burocracia, porque muitas vezes eu trabalhei já com recuperação judicial, trabalhei com empresas em situação tributária difícil, e muitas vezes nós descobrimos que a arrecadação de impostos ela ficou problemática em algum momento da empresa, dada a enorme complexidade que se tem o sistema tributário brasileiro. Ou seja, a pessoa não é que ela não está arrecadando ou arrecadando mal porque ela não quer pagar esse imposto. É simplesmente, às vezes, ela não sabe que ela não está arrecadando corretamente. E isso daí é um problema que estamos tentando desviar com a reforma tributária. Isso daí é o ponto positivo. Mas isso sob uma taxa muito alta, porque nós inserimos uma série gigantesca de exceções. Colocamos exceções para setores, colocamos exceções para zonas francas, e tudo isso pesa, e pesa bastante na reforma tributária. E aí nós vamos ficar com um IVA muito mais próximo de 30% do que de 20%. Jason, esse movimento todo, ele acaba criando um cenário ainda mais incerto e mais nebuloso para a gente atrair investimentos, por exemplo, investimentos internacionais ou investimentos indiretos, enfim. A gente acaba afugentando um pouco porque ainda está meio esse labirinto tributário, essa confusão toda acaba deixando os investimentos um pouco mais distantes do Brasil, ou a gente começa a trazer um fôlego e a gente começa a dissipar um pouco dessa névoa e possivelmente atrair um pouco mais de investimentos. Como é que a gente observa esse quadro dessa perspectiva? Agora, pode ser que nós consigamos avançar um pouco mais nessa questão. Por isso, como eu citei no começo, nós temos um dólar com uma resistência muito forte, um suporte muito forte ali, na faixa dos 4,90, podemos dizer assim. Mas esse suporte, o sentido desse suporte é exatamente esse. O investidor estrangeiro, ele, durante um período muito grande no Brasil, ele manteve-se com uma posição muito forte comprada em dólar e muito forte comprada nos juros locais. E essa posição do estrangeiro ela é uma posição basicamente defensiva nesse cenário. Então, quando ele mantém essa posição defensiva de cenário dentro de um contexto de desafios políticos locais, é o que acaba fazendo o dólar não cair tanto quanto ele poderia cair. Ou seja, o real não se valorizar potencialmente como ele poderia se valorizar. Esse cenário ele agora começa a se dissipar um pouco com a série de aprovações no Congresso. Ou seja, com o avanço na reforma tributária, o avanço em outras pautas importantes, aí você começa a ter uma claridade melhor do cenário, o investidor ele pode pensar em optar pelo Brasil. Mas ainda os desafios da questão fiscal, como o próprio Banco Central, por exemplo, disse na última ata da reunião do Copom, a questão fiscal ela tem sido preponderante, não só na percepção de quão rápido o Banco Central pode continuar a cortar juros, mas também do investidor estrangeiro que fica atento a isso. Ou seja, o investidor estrangeiro não vai simplesmente voltar para o Brasil, entrar no Brasil. Ele tem um problema ainda dessa questão fiscal que mantém uma tensão muito grande. Então, potencialmente, poderíamos estar com o dólar a quanto? E aí, para o produtor, às vezes é até desesperador a gente dizer isso. Mas podia estar 4,80 nesse momento. Podia estar 4,75 potencialmente. O problema é que essas incertezas geram até a questão de como se fazer o hedge, de como se fazer as proteções disso, sim, dado o contexto que nós estamos passando agora. E a gente sabe que o setor agrícola está passando por problemas do El Niño, está passando por uma série de problemas internacionais. Você tem países que agora estão voltando a ofertar certos itens que está, por exemplo, a Índia segurando o açúcar durante meses, agora que começou a soltar o açúcar, aí você viu a derrocada de preço sendo muito mais forte do que efetivamente se observou nos últimos meses. Você tem também nossos problemas locais, o Sul, que é uma grande base produtora, sofrendo com problemas climáticos muito grandes. A gente viu o que aconteceu na Argentina também, a tempestade na Argentina vai ser uma coisa problemática. E isso tudo afeta o resultado do nosso PIB, isso tudo afeta o resultado do Brasil, e apesar do agro no Brasil, que eu reservo muito carinho, porque eu trabalhei com agro, eu tive uma consultoria com que nós trabalhamos com uma maioria de clientes do agro, e eu sempre digo que no Brasil, que nós temos vergonha, muitas vezes o Brasil parece que tem vergonha de dizer que é um país agrícola, que nós temos que dizer que nós temos orgulho de ser um país agrícola. Né? Acima de tudo, nós temos que ter orgulho de ter um país agrícola, e tentar rechaçar essa questão de sermos chamados do setor agrícola, ser chamado de fascista ou coisa parecida o tempo todo, sendo que, na verdade,
Se nós tivemos um decréscimo do PIB no último trimestre, foi porque nós tivemos essa série de problemas climáticos, nós tivemos essa série de situações que aconteceu no cenário internacional, que não permitiram que o agro florescesse com a velocidade que ele floresceu nos 2 primeiros trimestres, e demonstrou que, efetivamente, o peso do agro no Brasil ele continua enorme, e se o governo continuar querendo defenestrar o agro, ou seja, jogar o agro pela janela e dizer que ele não serve para nada, ficar utilizando setores improdutivos no Brasil para tentar acertar o agro, nós dificilmente vamos ter aí um influxo mais intenso de dólares, especialmente desse setor. Isso é muito importante de ser pontuado, Jason, até porque ontem a gente estava discutindo aqui no Bom Dia Agronegócio o documento que vai ser referência para a Conferência Nacional da Educação 2024, já fazendo duras críticas ao setor privado, de uma forma geral, mais novas críticas infundadas aos setores produtivos do agronegócio e também entregando as questões de sustentabilidade, educação ambiental e tudo mais nas mãos e na discussão do MST e da CUT, representantes do MST e da CUT. A CNA não foi convidada para construir junto esse documento, não participou das discussões, ou seja, talvez os caminhos que a gente tome ou que o governo esteja tomando não sejam condizentes com a nossa realidade, né? Não, o Brasil tem um problema gravíssimo de produtividade histórico que não consegue ser revertido por conta da ideologização da educação aqui no Brasil. Nós temos uma educação de baixíssimo nível, nós basicamente nos utilizamos de preceitos educacionais, nós sabemos de quem, de um pensador aí que é super citado por diversos setores internacionais, mas ao mesmo tempo sabemos que a qualidade da educação brasileira, baseado nisso, ela é sofrível. E aí você fala mal do setor privado de educação, sendo que o setor privado de educação no Brasil, muitas vezes, reserva as ilhas de excelência que o restante não tem. Ou seja, se você for pegar esses testes internacionais e separar só pelo setor privado, o Brasil teria um desempenho muito bom. Mas não tem. Não tem exatamente porque os testes do PISA, obviamente, pegam na proporção quem está efetivamente estudando no Brasil, e a maioria está estudando no setor público. Exato. E a educação pública, nós já dizemos assim, eu sou egresso da educação pública do Brasil. Eu sou aluno, eu estudei minha vida inteira em escola pública, e eu passei em vestibular, na minha época, sem cursinho. Ou seja, tínhamos uma coisa que me lembra muito bem da minha juventude, é que a minha escola, ela tinha uma quadra descoberta, o laboratório era inteiro quebrado, a biblioteca era um quadrado de 3x3 com meia dúzia de livro velho. Sim. Vidros quebrados, carteiras quebradas, um monte de coisa, mas os professores eram excelentes. Os professores eram fantásticos. Eu tenho até a mesma memória. Tenho professores que entram em contato comigo até hoje, inclusive uma professora minha, Valquíria, entrou em contato comigo ontem, dizendo que gosta de me ver na imprensa, gosta de me ver, tem muito orgulho e tal. E isso é legal. Porque nós tínhamos professores excelentes, professores fantásticos, mas quando eu já estava saindo, que foi lá mais de 30 anos atrás, muito mais que 30 anos atrás, quando eu estava saindo da escola, esses professores estavam começando a se aposentar, e estava vindo uma leva nova de professores que a minha irmã pegou, porque nós temos 3 anos de diferença, e a minha irmã, ao pegar esses professores mais novos, já começou a pegar uma educação, que eram professores jovens, já começou a pegar uma educação de péssima qualidade. Ou seja, o que ela pegou, que ela ainda repetiu de ano, ou seja, que ela pegou de mais 4 anos além de mim, que nós temos 3 anos de diferença, mas o que ela pegou mais 4 anos além de mim, foi antigamente, 8ª série, primeiro, segundo, terceiro colegial, péssimos. Sim. Então, olha só o que aconteceu no Brasil. Nós destruímos a qualidade da educação porque nós destruímos a qualidade dos educadores. E ninguém quer falar nisso, porque todo mundo acha que todo mundo acha que o sistema atual, ele é bom, mas ele só não está dando certo porque ele não está sendo bem implementado. E nós já vimos um sistema político todo mundo falando a mesma coisa sobre ele, e que é uma falácia. Não dá certo, ponto. Não é porque foi mal implementado, simplesmente não dá certo. Então isso é uma coisa que vai pegar no Brasil por muitos anos.
todos os setores no Brasil sofrem com a baixíssima produtividade que o Brasil tem, baixíssima, e enquanto nós mantivermos setores ideológicos adotando a pauta brasileira, como, por exemplo, o MST e outros setores, infelizmente, a percepção de que a melhora não vai acontecer. Jason, para a gente concluir, a gente tem uma pergunta para ti aqui do Kleber Eduardo, que te pergunta qual a perspectiva da Selic com esse cenário para o próximo ano, embora eu gostaria muito de continuar aqui essa discussão contigo sobre o cenário educacional no Brasil. Ontem a Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar, falou que a nossa educação está atrás da educação do Cazaquistão, Jason. Então, como eu te disse, eu gostaria muito de continuar essa discussão contigo. Ficaria a manhã toda conversando com você sobre isso, até porque são dois assuntos completamente correlacionados. Você falou da nossa questão de produtividade, nosso cenário econômico e a educação está tudo muito relacionado. Mas só para atender a nossa audiência, o Kleber diz o seguinte: qual a sua perspectiva da Selic com esse cenário econômico que você descreveu para nós, Jason? Como é que você está imaginando a nossa taxa básica de juros? Eu acho que por conta dessa perseguição de arrecadação e um fiscal mal trabalhado, o cenário deve ser de um juros terminal a 9,5% no máximo. Para setores de investimento, é bom, porque 9,5% ainda é uma taxa de rendimento excelente, uma taxa de juros que em renda fixa vai render muito bem para muita gente. Então, ainda mais que você tem fundos e você tem outros CDBs, ou coisa parecida, diversas coisas que rendem essa taxa mais alguma coisa. Então, para a renda fixa, nós podemos dizer que vai ser um cenário muito bom. Mas para o Brasil, não, porque o Brasil talvez merecesse uma taxa terminal mais baixa. Ele não consegue sustentar uma taxa nominal mais baixa porque essa taxa nominal depende efetivamente não é mais da inflação. A inflação está até comportada, né? Apesar do El Niño, que vai começar de novo, já teve alguns repiques de afetar os alimentos, e vai afetar alimentos de novo em breve, a inflação está comportada no seu núcleo, principalmente na questão de serviços. Então, com isso, o cenário poderia ter sido de juros mais baixos, que ajudariam o crescimento econômico no Brasil, ajudaria o financiamento, por exemplo, do setor agrícola, do setor imobiliário. São dois setores que florescem fortemente no Brasil, mas, infelizmente, é o que provavelmente vai ficar. 25 a mais, 25 a menos, não faz diferença. Nós estamos falando ali da faixa de 9,5%. Bom, temos esse quadro. Jason, qual a sua aposta para a gente fechar 2023 no dólar? Vamos fechar abaixo dos 4,90? Eu acho que vai ficar nessa faixa. Tá. Acho que, para mim, o dólar, eu sempre digo, eu lembro dos professor Pastores, o dólar é feito ou para o analista passar vergonha, ou para ele ganhar humildade. Eu acho que vai ficar nessa faixa. Eu não vejo ele nem disparando e tentando voltar muito para cima de 4,90, indo para perto de 5, e nem ele rompendo muito para baixo, mesmo porque, dadas as proximidades das festividades, os volumes devem continuar bastante expressivamente baixos, né? Já começou a reduzir o volume dos mercados, ainda considerando que a gente vai ter um feriado nessa segunda, depois vai ter outro feriado na próxima segunda, ou seja, são 2 semanas de 4 dias. Verdade. Então, isso daí deve reduzir bastante o volume e deve segurar um pouco qualquer contexto aí. Eu acho que quem tinha que fazer, como a gente diz no mercado, mais ou menos nessa época do ano, quem fez, quem não fez, já está perdendo tempo. Não faz mais, já está perdendo tempo. Jason, muito obrigada por estar conosco essa que vai ser a última semana de Bom Dia Agronegócio de 2023, 2024 tem mais. Eu já vou pedir para a Andressa, nossa produtora, alinhar contigo um podcast no Conversa de Cerca, onde a gente tem mais tempo, aí a gente vai falar de educação e de economia, que eu acho que vai dar uma boa conversa, você não acha, Jason? Ótimo, vamos embora. Vamos embora. Jason, um ótimo Natal para ti, para sua família. A gente se vê em 2024. Te agradeço por mais um ano de parceria em 2023. Já tantos anos aqui no Notícias Agrícolas nos trazendo informações sempre muito assertivas, análises completas, diretas. Obrigada mais uma vez por este ano e a gente se vê em 2024, meu amigo. Até mais. Obrigado, boas festas a todos. Tchau, tchau.